você para falar de uma parte importante do panorama, que são os fatores que influenciam as tomadas de decisão do consumidor. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre esses fatores? Posso. Na verdade, aqui vem uma parte que foi bem interessante, porque a gente foi trabalhar com conceitos internacionais e conceitos acadêmicos, né? Que era aquela questão, por que as pessoas praticam atividade física ou por que elas deixam de praticar, né? E aí a gente foi estudar, a gente foi definir alguns fatores, né? Porque são N fatores, na verdade, né? E aí a gente entendeu que são 12 fatores principais, né? Entre eles, os principais agregadores de academia, né? Como os agregadores de academia podem influenciar essa questão. Obviamente que o fator forma física, queríamos entender se ele tem impacto. Fomos também entender o fator bem-estar, que é aquilo que a gente estava discutindo, e esse fator teve uma relevância interessante. E eu tenho falado isso aqui em outros podcasts que a gente gravou, que uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão de como atividade física as pessoas autodeclararem a meditação, e eu acho isso muito interessante. Quer dizer, as pessoas se preocupando um pouco com a cabeça, com o corpo e com a mente, né? Uma visão mais holística. E eu acho isso muito legal, né? Eu acho isso muito legal. Então, realmente, poxa, é legal a pessoa declarar a meditação como uma atividade física. Em contrapartida, não considerou o futebol, né? Exatamente. Muita gente não considera o futebol como atividade física, apesar que, como a gente já falou, eu entendo isso, porque ela é uma atividade de lazer. Ele vai pela resenha, não vai pelo futebol. Ele vai por isso. Por conta do terceiro tempo. Exato. É porque a atividade física é aquilo... A pessoa entende a atividade física como aquilo que melhora o seu desempenho esportivo, né, ou cardiovascular e etc. O cara que pratica o futebol de terça-feira à noite, de quinta-feira à noite, de sábado de manhã, ele vai para comer o churrasco, para ver os amigos, ele não vai com essa ênfase em melhorar o seu desempenho, né? Então, quando você pergunta, você pratica atividade física? Agora, se você perguntar qual é o esporte que você mais pratica, provavelmente o futebol vai dar lá em cima. Então, a questão de como você pergunta, e não estou dizendo que a gente perguntou errado, nem que a gente perguntou certo. A gente perguntou aquilo que a gente queria saber. E a nossa intenção era perguntar sobre atividade física. Então, para nós, no meio do mercado fitness, eu acho que o futebol respondeu com exatidão aquilo que a gente queria saber. O fator social, que é uma coisa que aqui nas nossas conversas surgiu muito, que é a questão das tribos, dos nós, do pertencimento, né? Seja no centro de atividade, seja aqueles grupos de corrida que se formam. A Yara pode falar bem como corredora, né? Os grupos de ciclismo. Yara não é só corredora, é maratonista. Maratonista, né? Exatamente. Maratonista, né? Então acho que acontece bastante. Obviamente a questão dos preços, né? O preço baixo como alta influência, né? Não tem como escapar disso. Ele tem essa influência. Uma coisa que é interessante e que eu acho que isso é um reflexo dessa questão da pandemia, o fator médico, que surge como um fator de saúde. Então também é uma coisa muito legal para nós. O comparativo entre bem-estar, preço baixo e fator médico, que a gente fez esse cruzamento, né, para entender essa questão entre como as classes sociais, o fator médico, a idade. Então a gente percebe hoje, por exemplo, que as pessoas de uma idade maior começam a ter uma preocupação natural em praticar atividade física por uma questão de bem-estar e saúde, enquanto os mais jovens hoje praticam muito mais por uma questão estética. E de repente essa mudança vai vindo a acontecer. Um fator de infraestrutura das academias, e aí entra muito na questão que você falou, das academias como meio de entretenimento, como é que isso vai se envolver. Muita gente aqui declarou que não frequenta academia por causa do ambiente. Elas não se sentem bem no ambiente do centro de atividade. Isso... Entra naquele assunto que a gente sempre comenta, né? De você perguntar para um sedentário e falar, não, você não vai para academia, não, eu preciso dar uma emagrecida primeiro para depois ir para academia, né? Então, talvez essa questão da infraestrutura, obviamente que a localização, né? Quanto mais perto eu tiver uma academia do meu local de trabalho ou da minha residência, isso facilita muito para o meu deslocamento, principalmente nos grandes centros, né? Talvez em cidades menores isso é menos complexo, mas nos grandes centros isso é muito claro, né? O fator tempo, localização é tempo e localização, né? A gente vai estar batendo muito nessa tecla. Atendimento, né? As pessoas, a gente aqui estava falando, né, do individual center hoje, então esse atendimento é muito importante, né? A gente quer ser bem atendido. Entra com o fator excelência, né? Eu quero estar numa boa academia, eu pago, não é porque eu estou numa low cost ou numa boutique, mas o atendimento e a excelência eu vou cobrar de qualquer jeito. E por fim o fator conveniência, onde a gente vai juntar todos esses fatores do centro de atividade física.
né? Então, esses foram os 12 fatores que a gente analisou, como ele vai rotineiro. Claro que dentro do nosso estudo, esses fatores vale a pena cada pessoa analisar o seu, porque a gente foi abrindo e analisando, e a gente foi explanando os números aqui, na verdade, para que as pessoas possam tomar suas decisões, como o Gustavo disse, sem achômetro,